Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro. Nome, idade, posto e naturalidade. Bom, meu nome é Argimiro Alves da Silva, idade, nascido em 22/8/42, né? O que mais? Aqui, E natural de Minas Gerais. Minas Gerais. Argimiro, você exercia alguma atividade antes de ingressar na Marinha, quando era rapazinho? Não, minha atividade era mesmo estudante. É estudante, né? Estudante, é. É estudante. Você estudava em qual colégio, em que cidade? Em Governador Valadares, que é a minha cidade, né, Minas Gerais, eu estudava no Colégio Bituruna. Esse colégio existe até hoje, entendeu? Ele é de padre. Quando eu saí de lá, eu cursava a 3ª série ginasial, né? Aí, logo depois, eu recebi uma revista da Marinha. Surgiu, apareceu na minha mão, não sei nem de onde foi. Aquilo me incentivou a entrar para a Marinha. Aí, por coincidência, tinha uma escola que estava inaugurando no Espírito Santo, Vila Velha, naquela época. Aí eu fui lá, né, verifiquei como que eram as inscrições, fiz a inscrição, passei e depois fui chamado. Fomos chamados com 16 anos para 17, começamos lá o curso. Nessa ocasião, aí depois terminamos o curso, né? Viemos para juramos bandeira, né? Isso se deu em 60. Aí vim para o Rio de Janeiro e a passagem pelo meu navio aqui na Marinha, no Rio de Janeiro, foi o contra-torpedeiro Acre, depois passei pelo contra-torpedeiro Paraná. Aí vim, o tempo foi se passando, né? Após mais ou menos uns 2 anos de Marinha, houve a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Eu fui convidado para comemorar os 2 anos de fundação dela, no Sindicato de Metalúrgicos. Aí fui. Aí o que acontece? Chegando lá, pensando talvez até que fosse mesmo uma festa e tal, a coisa tomou conotações políticas, né? E depois eu queria até sair, para ser sincero, eu quis até sair, mas não dava mais, né? Aí aquilo foi atingindo a gente e tal. Terminou eu vestindo realmente a camisa, né, da política da época, favorável
ao presidente João Goulart, que a finalidade era que o apoio a ele, né, que os militares não queriam deixar que ele assumisse. Entendeu? Houve um golpe militar, né, que atingiu a gente, e justamente antes nesse golpe militar, após sair do sindicato, já saímos presos pelo Exército, né? Aí depois fomos para a nossa repartição, né, que era o meu navio, o Contra-Torpedeiro Paraná. Só que passados uns dias fui chamado lá no Ministério da Marinha para responder IPM. Né? Aí, após aquele IPM, fui desligado via ex-ofício, pelo ato 424, né? Terminou sendo desligado da Marinha por indisciplina, consideraram a gente subversivo. Né? Aí o resto aí quase todo mundo já conhece como é que a coisa surgiu. Né? Aí o golpe aconteceu mesmo e derrubaram o governo, e não adiantou nada a gente fazer força na época lá para que ele assumisse como presidente, não assumiu, teve que fugir, inclusive fugiu para o Uruguai, né, como é de conhecimento geral. Né? E o tempo foi passando. Aí, bom, então, o que eu fiz? Tinha que trabalhar. Após ser delegado da Marinha, depois eu casualmente conheci um amigo, me apresentou a um diretor de companhia de seguros, que era amigo dele, né? E esse colega conhecia muito esse diretor. Diretor não, era gerente geral, né, da companhia de seguros. Aí, então me apresentou, eu fui trabalhar, né, não conhecia nada de seguro, de trabalho assim, desse gênero fora da Marinha, né, que nunca trabalhei no caso, era estudante, depois fui para a Marinha. Né? Aí terminou eu gostando também da profissão. Aí trabalhei. Passado algum tempo eu fiz o curso de Direito, né? Mas exerci, mas também não deixei a finalidade de seguro, que é aquela que realmente eu abarquei como profissão, né? E o tempo se passou, até que em 1977 eu encontrei com alguns colegas, né, uns 2 colegas da época minha, que tinha sido atingido também pelo ato 424, no caso quase igual o meu, por causa da participação do Sindicato dos Metalúrgicos. O que ocorre? Então ele me falou: você conhece a UNA, né, que era a Unidade Nacional de Anistia? Eu falei: não conheço não. Aí me trouxeram, aí eu terminei me associando e a partir disso tomei conhecimento e entrei na justiça. Né? Você se lembra desse colega que trouxe você para a UNA? O nome do colega? O nome do colega, por exemplo, de um deles eu me lembro, que era Lopes. Lopes. É o Lopes. Adeus, José Lopes. É. O outro estava com ele, eu nem me lembro no momento. Entendeu? Aí terminou entrando na justiça, né? E consegui anistia via justiça, com fulcro no artigo 8º do ADCT, da Constituição Federal, né? Transitou em julgado, inclusive, o meu processo, mas depois eu tive o complemento, que em 2002 foi feita a Lei 10.559 pelo Fernando Henrique, né, presidente da República, e vinculado ao Ministério da Justiça. Então eu terminei também aderindo lá à Comissão de Anistia para ter um complemento de anistia, e onde que eu atingi os proventos de subtenente, de capitão, segundo-tenente, porque até então ele havia sido promovido pela Justiça a suboficial puro, né?
E nesse caso, e aí terminou eu continuando a minha vida, entende? Ingressei como todos os colegas, estamos aí reintegrados, né? E a nossa vida está continuando. Você é um dos companheiros que, quando teve condições, hoje você enfrenta problemas de saúde da esposa, e sua também, você sempre viajou conosco a Brasília. Várias vezes a Brasília. Exatamente. E você sabe da luta que nós temos travado para se conseguir essa anistia. O que você falaria para esses companheiros nossos que fogem da UNA, se vocês encontrassem? Eu diria para esses colegas nossos que fogem da UNA, para eles se conscientizarem e ver que, se nós conseguimos também essa anistia, é através de muita luta, né? Eu, por exemplo, que cheguei atrasado no caso, foi em 77, agradeço muito ter conhecido a UNA e me associado, porque através dela consegui a minha reintegração, né? Com orientação dela, foi via justiça, mas com orientação dela consegui minha anistia. E essa luta nossa também pela comissão de anistia foi até para ajudar companheiros também que às vezes tinham dificuldade de conseguir via justiça, né? Porque justiça sabe como cada cabeça de juiz é um pensamento, né? Então a comissão de anistia foi mais ampla, um reconhecimento maior, mas também para essa lei sair tiveram muita luta, e essa luta foi via quem? Via as associações de anistia, principalmente a UNA. Entendeu? É isso aí. Você veja que há muita ingratidão em relação a alguns companheiros, alguns não, muitos companheiros que, após serem anistiados, eles pegam sua graninha, vão para casa, curtir a praia e abandonam o barco, não sabendo eles que a luta ainda não terminou, nem vai terminar tão cedo. Não vai terminar tão cedo. Asmiro, o que você acha dessa iniciativa aqui do seu presidente de fazer esse documentário, essas entrevistas para fazer um documento de memória da UNA para a posteridade? Olha, essa ideia é muito boa, né? Porque os anos passam, isso é a história do mundo. Se não tiver registrado, depois o vento leva. Estando registrado, vão ficar para os nossos netos, nossos ancestrais, digamos, podemos até dizer assim, entendeu? Isso, se não tivesse, por exemplo, na época, lá voltando à religião aí, na época do Abrão, né, que escreveu lá os 10 mandamentos, é por isso que existe a Bíblia, né? E não interessa a religião do indivíduo, mas está lá registrado. Então isso é importante, muito importante, entendeu? Uma ideia genial. E agradecemos muito isso ao novo presidente que nós temos aqui na UNA, que é o Vanderlei. É um garoto que veio, já é sócio nosso há muito tempo. Muito obrigado pelo garoto. Exato. Mas é um garoto que a gente, para ser sincero, nem fazia fé que ele ia ser tão trabalhador, mas ele se tornou um árduo na batalha. Visita deputados, senadores, está sempre em Brasília, né? Porque, como sabemos, a luta não terminou, a luta continua. Você veja o seguinte, eles fazem tudo para tentar contra a nossa anistia. Até o regime jurídico, eles já estão fazendo diferenciados. O que você acha dessa manipulação, Asmiro? Você acha que isso é correto? Olha, o regime jurídico veio com a Lei 10.559, né?
Eu, por exemplo, acho que não deveria, porque se a gente interpretar bem lá a 10.559, ela realmente não muda o regime jurídico, não muda. É de cada órgão, é o regime jurídico de cada órgão. Agora, eles interpretam de uma maneira tal, principalmente na Marinha, querendo modificar a coisa, né? Nós estamos justamente numa briga nesse sentido. Esta briga, ela realmente vai ter que ser através do poder legislativo. É o que a gente está sempre visitando os deputados, mostrando, para ver se modifica. Porque se esperar pela Marinha, eles vão continuar interpretando daquela outra maneira, certo? Então, é um troço que prejudica em parte, sim. Às vezes diz que não prejudica, mas prejudica. Muito. Né? Haja vista que a gente prefere todos os colegas preferem que seja o que nós tínhamos realmente na Marinha, desde o início, né? No regime militar. Agora me fale sobre, vamos falar um pouquinho agora de política, fugir um pouco esse foco. O que você acha desse contexto nacional aí, dessa crise política, financeira, econômica, de confiança que está o governo? Se você fosse um parlamentar, você votaria pelo impeachment ou não da presidenta Dilma? Não, eu não votaria pelo impeachment dela pelo seguinte, porque primeiro que nós não temos ninguém à altura também para substituí-la, né? E segundo, em termos de honestidade, pessoa física, a presidente Dilma, ninguém prova nada contra ela. É verdade. Né? Apesar dos políticos, de um modo geral, Deus que me perdoe, mas são a maioria corruptos realmente, entendeu? Essa é a verdade, mas a gente conta a dedo aqueles que realmente são os patriotas, que entram na política para melhorar mesmo a situação do país e do povo, tá entendendo? Eles já têm um salário que é compensador, né? Não precisava ser corruptos dessa maneira que são, que chega a dar nojo, né? E quanto ao fato de essa armação toda aí, para desafiar o PT do governo, eu particularmente também não concordo muito com esse tipo de coisa. Porque, primeiro de tudo, está certo que neste governo a gente até pode dizer, poxa, nunca se viu tanta corrupção. Que o Brasil sempre foi corrupto. Sempre foi. Entendeu? Isso aí é tal negócio. Mas acontece que naquela época também ele tem que entender que a Polícia Federal e mesmo o Ministério Público, que queria às vezes, principalmente a Polícia Federal que é subordinada ao Poder Executivo, que é o Ministério da Justiça, muitas vezes podia ter assim, até um delegado que quisesse apurar alguma coisa, mas era proibido, né? Basta tapete. Não mexe com isso, entendeu? Então, não. E no governo da presidente Dilma, meu Deus do céu, nunca se viu apurar tanta sujeira. E dizer que a mulher não podia também chegar lá para o ministro da Justiça, ó, manda segurar isso aí e tal. Ela poderia, sim, poderia, porque ela pode estar até fraca perante o povo aqui fora, que está contra e tal, né? Mas dentro do governo não, porque ela manda, os ministros dela são subordinados a ela, entende? Ela tinha essa força sim, não faz. Muito pelo contrário, ela quer a punição de quem quer que seja. A gente nunca viu isso em outros presidentes. Nunca viu. Entendeu? Você não via nem político preso. Pois é, nunca viu. Onde já se viu um senador da República aí que, por sinal, é até do PT, né, do partido da presidente Dilma, ser preso em pleno mandato, né? Nunca se viu uma coisa igual. Então o pessoal tem que entender isso. E outra coisa também que não me tira da cabeça, essa lance contra a
Petrobras, que é uma das nossas maiores empresas, talvez está entre as melhores do mundo, e também tem política, a meu ver, tem política por trás disso, no sentido de enfraquecê-la cada vez mais para comprá-la a preço de banana. Está entendendo? Muitos colegas da gente, mesmo aqui da UMNA, e muitas pessoas do povo, não entendem isso, pô. Tá entendendo? Só aproveita, porque todo mundo mete o pau, pega, por exemplo, a imprensa aí, às vezes que é contra, que tem também a imprensa que é favorável, não mete o pau, mas tem grande parte que mete o pau e tal. Então, eles aproveitam, só pegando a parte ruim da coisa para meter o pau na presidente, meter o pau no PT, né? Como eu disse, o PT às vezes extrapolou alguns dos seus, mas primeiro de tudo que partido aqui no Brasil não tem ideologia política. Não tem. Haja vista que são 34 partidos. Pô, pelo amor de Deus, isso é brincadeira, né? Um político, ele está daqui um pouco ele não consegue nada naquele partido, ele sai, funda um outro partido. Quer dizer, é brincadeira isso. Não existe ideologia. Como é que pode se falar em partido? Tem que falar quase em pessoas, né? Então, falando em pessoas, a presidente Dilma é uma pessoa, pô. Ela pode até não ser uma grande administradora, pode até não ser realmente, que isso aí acontece, né? Você, então, mas é só procurar os seus auxiliares que entendem da coisa como ela anda fazendo, e a coisa anda. Agora, não pode ter essa pressão, ficando derrubando. E o pior de tudo que me deixa triste é o problema da nossa Petrobras, que nego está tornando ela a preço de banana, né? E vai acontecer. No final de tudo isso vai acontecer. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que, pelo amor de Deus, o homem é mais sujo que poleiro de pato, pô. Entendeu? Né? Mas é um político esperto, bem relacionado politicamente e dá a volta por cima. É verdade. Você vê que, como você falou, se você olhar, não tem nenhum substituto à altura. Ela ainda continua sendo a melhor, porque não há confiabilidade nessas pessoas. Não há. E outra coisa mais, eu acho que ela ganhou a presidência, ela assumiu, mas não governou porque eles pedem impeachment, pedem não sei o quê, mais as ações caem, cai ação, cai não sei o quê. O país está parado. Está parado. O país está parado. Está parado. Entendeu? Mas isso tem tudo a ver com o enfraquecimento da Petrobras. Tudo a ver. Primeiro que o petróleo caiu, né? Vem caindo, de 100 dólares o barril, já está 24, parece. Quer dizer, e o Brasil cometeu um erro, a meu ver, muito grande realmente, que ele ficou muito dependente do petróleo, muito. Inclusive os royalties do petróleo, que é repassado aos estados e tal, municípios, a meu ver, é repassado sem um controle de percentuais, tá entendendo? Aí o negócio está dando dinheiro, então larga dinheiro, mas o negócio caiu, vê a situação dos estados, principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e tal, né? Depois de 64, quando o senhor saiu da Marinha, o senhor teve algum outro envolvimento com movimentos políticos até chegar à UNA? Não, tive não. Entendeu? Eu fui estudar, né, direito e tal, mas discutia política e tal, mas não tive envolvimento nenhum, não. Certo? Aliás, esse envolvimento político, foram poucos que tiveram continuar envolvimento político. Tá? Eles se agruparam em defesa da anistia em 79. Foi aí que fundaram a UNA em 83. Mas é isso aí, Yasmin. Nós somos um país que está numa crise de credibilidade. Infelizmente, ela tomou posse, mas não pôde administrar, porque a cada hora surge um fato novo, pede impeachment, pede não sei o que, é uma denúncia contra um, contra outro. Isso atravanca o país e nós deixamos de crescer, estamos de ladeira abaixo,
E vamos ver até quando vai continuar isso. E tem uma coisa. A coisa está tão em cima do desapear o PT do governo, que eles querem, porque isso aí, como eu disse, de algum modo está atingindo os interesses de alguém que normalmente é algum poder estrangeiro, que todo mundo sabe sempre quem é. Estados Unidos, né, cara? Tá entendendo? Estados Unidos. Aí, haja vista que nós estávamos muito bem, que coisa de momento, o dólar subiu, botou o nosso real a preço de banana. Quer dizer, você vê que o negócio é tudo manobrado de maneira tal, certo? O que me deixa muito triste eu volto a dizer, é ver alguns políticos que não são patriotas, tá entendendo? Faz o negócio por interesses escusos, né? E não visa o país. É brincadeira um troço desse, porra, né? Só visam o lucro e o próprio bolso. É poder, dinheiro, né? É como eu te falo, os caras não tem limite, né? Querem cada vez mais. São insaciáveis. E nós temos e o nosso judiciário, o problema é que é aquele negócio, o problema de cada juiz ter uma cabeça é um problema também, às vezes, muito sério. Né? Muito sério. O camarada vota, julga uma coisa que é a mesma coisa, o outro juiz já julga contra. Você está entendendo? Né? Aí, isso aí falando em termos de juiz singular, juiz aqui. Aí chega lá até o Supremo. Chega no Supremo também a coisa por uma divergência danada. Tanto é que a gente vê aí 4-5, 4-4, tem que ter um desempate, né? Pelo amor de Deus. E sem você contar, Admiro, que tem juiz que o mesmo juiz defere a favor de uma ação e indefere contra outro, que é a mesma coisa. O mesmo juiz faz a mesma coisa, faz isso. Mesma coisa, entendeu? E o pior, que o cara tem argumento. Eu estava vendo aquele julgamento, ainda está coisando aí? Tá gravando. Isso aí então não vou nem falar isso não. Pode falar. Não, é sobre o processo do Porfírio. Eu estava lendo ele, deve ter o quê? Uns 5 dias atrás, eu ficava mexendo lá em casa, eu vi e li ele minuciosamente. Mas não vou falar sobre ele não. Aquele ali de juízes, um desembargador aqui, já agora, depois deles não darem de jeito nenhum, né? Eu vi a decisão dele, a decisão favorável, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara pode ser dessa maneira? E defendendo coisa que ele derruba. Isso, você está entendendo? O mesmo juiz. Derruba toda hora coisa igual, baseada justamente com aquelas mesmas palavras. Aí só que ele empregou aquelas palavras como se fosse um advogado de defesa do cara. Você entende? Aí meu Deus, é por isso que eu me formei em 82, cara. 82. Né? Aí eu comecei, dentro do meu negócio de seguro que dava dinheiro, né? Eu gostava da coisa, acostumei, né? Assim que saí da Marinha. Aí montei um escritório com uma colega, que a gente estudamos junto e tal. Ela era até funcionária do INSS. Aí fomos tal. Ela era muito inteligente, essa menina. Mas depois eu vi tanta coisa assim no judiciário, com um juiz que dá uma coisa para um, não dá para outro, isso que a gente está falando, o mesmo assunto. Quando o camarada não tem muito argumento que ele não pode derrubar aquilo, porque não tem como ele derrubar, ele engaveta. Você está entendendo? Deixa o negócio lá. Pede vista, não devolve mais. Não, o que engaveta é o juiz. Juiz. É o juiz. O juiz não pede vista, né?
Aí engaveta porque já está tudo sacramentado para ele dar sentença. Mas ele não tem como derrubar. Você está entendendo? Ele não tem, né? Porque não tem fundamento. Aí o camarada, bom, só tem um jeito para proteger do outro lado, ou dependendo do advogado, e de repente conhece até o cliente mesmo, que não pode, mas fazer o quê? Aí o camarada engaveta aquele. Eu tive problemas com o juiz, porra, umas 2 vezes, entendeu? Foi ameaçado de prisão naquela época e tal. Por causa desse negócio de discutir com o cara sobre isso. Então eu vi que, sabe uma coisa, eu vou deixar desse negócio de advogar e vou cuidar do meu seguro mesmo. Tá entendendo? Você nunca pensou em advogar para anistia, não? Não pensei, você vê que eu não pensei nem na época do Que era a época boa. A época minha, a época era, agora não adianta mais. Mas na época era o índio realmente, veja bem, o índio me chamou. Esse negócio aí não é bom gravar, não. Não, pode gravar tudo, não tem nada a ver. Você não está aí incriminando é ninguém, não, Asmiro. Pode falar. Não, mas é chato. Não é da vaidade. Você não está incriminando ninguém, o índio chamou você disso. Não, pois é, mas não é isso o detalhe. É que depois eu vi que o índio não é confiável, porque ele fala você só está com ele se estiver do lado dele. Certo. Todo mundo entende isso, pô. Eu não sei como é que tem uns caras aqui que embarcam direto dentro do carro. Se você é um advogado que está do lado com ele, você é o melhor. Ele é polêmico, ele é polêmico. Uma advogada que é melhor. Daqui um pouco, um que abriga os dois, aí ela já não vale mais nada, não sabe nada. Você está entendendo? Quer dizer, a mesma coisa, eu senti isso nele, de cara, na época, né? Eu falei, pô, esse cara é perigoso. Entendeu? Não vai dar. Senão, naquela época, sim, daria para mim começar. 97 era fase áurea. Daria para começar. Né? E vi que ele, realmente, ele então insistiu tanto, eu já estava agindo aqui com o Gerson, no caso, que o Gerson tinha uma sala aqui do lado, né? Aí eu ia ficar com o Gerson mesmo, mas depois. Aí depois, mas antes de ficar com o Gerson, que eu cheguei aqui na UMA, no mesmo dia, ele viu que eu falei que era advogado, então, pô, ele né, começou querendo já me cooptar, né, para o negócio. Aí eu falei, tá, mas eu quero falar com o advogado aqui que é do lado aqui, que me informaram que tem um advogado da UNA aqui, eu nem conhecia o Gerson, né? Aí eu fui, aí eu olhei, garoto novo, né? Garoto ainda praticamente, né? Mas bom, aí conversando com ele, eu vi que o cara era bom, pô. Não é aquele que se prega dele, você sabe disso, né? Não é. Entendeu? Aí eu, conversando com o cara e tal, não me pediu para fazer com ele, tá entendendo? Só me deu as coordenadas, olha aqui, ele me mostrou uns processos que ele havia ganho, inclusive recente, né? E tal. Aí quando eu saí da sala dele, que eu cheguei, que era ali, né? Eu atravessei a porta, que eu cheguei, o índio fez um estardalhaço, rapaz, perante os companheiros que estavam aí, diretores, então, pô, tá vendo? O Gerson já cantou ele, e pô, né, já cantou para fazer com ele e tal. Aí eu falei, pô, peraí, ninguém me canta não, rapaz, essa mulher, pô. Que negócio de cantou ele, o quê? Aí, né, e tal, mas aí, pô, eu fui só analisando o cara, né, falei, pô, como é? Aí eu insistiu tanto, mas meti o pau no Gerson, eu não conhecia direito o cara. Meti o pau no Senna, foi quando eu ia iniciar. Foi, né? Eu ia iniciar com o Senna. Você no Senna também presenciou um quadro muito chato também. O Senna foi o cara que me indicou, que é o Lopes, que, né? Negócio da UNA, ele fez com o Senna, como todo mundo lá, o Gerson pegou os remanescentes aí que o Senna não queria e tal. Aí, a moral da história. Aí quando eu cheguei, estou esquecido, por favor. Aí peraí que fugiu aqui, o que eu ia encaixar aqui, porra. Você estava falando com o Senna e chegaram os caras reclamando, querem brigar com ele lá. Do Senna, todo mundo queria brigar, mas né, fora isso, né? Eu estou falando do índio ainda. Aí o índio insistiu tanto que para fazer com ele. Eu falei, mas índio, você não é advogado. Eu ainda não sei nada sobre esses assuntos.
como é que eu vou advogar? Eu quero é ser anistiado, porra. Eu não quero perder, não. Pelo amor de Deus. Ela não é, que o cara que não é, tá doido pra ser, né, guarda. Aí, como é que vai ser, rapaz? Você tá doido? Não, eu tenho um advogado. Aí, porra, aí, sabe, aí eu onde que ia ser advogado? Ali na rua... essa rua aqui, atrás da coisa aqui. Alvim. Alvim, na rua Alvim. Quando eu cheguei na Alvim, que me levou, aquele só tem prédio velho ali, né? Aí no prédio lá, aqueles elevadores, aqueles aquelas portas pantonadas, como é que chama aquilo? Aquelas que Sanfonada. fecham, igual a sanfona mesmo. Aí eu falei, meu Deus, deve ser um escritório que deve ser uma porcaria, pô. Né? Aí quando eu entrei na salinha lá, que era o escritório, eu quase caí de costas por causa do mofo, o cheiro de mofo, dígito. Por isso que eu tô falando, para não ficar. Alguma coisa você corta, tá? Corta. Tá. Corta esses tipos Vambora. de coisa. Né? Mas corta mesmo, corta Tá. porque é chato. Aí aí aquele mofo desgraçado, aí eu, tô vendo lá um cara. Era o Washington, o advogado? Não. O advogado mesmo não estava no momento, de acordo com ele, mas tinha um Jorge. Ah, o Jorge, o rabo lá. Aí me apresentou o Jorge e tal, aí conversei com o cara, rapaz, eu vi que o cara é uma fera. O Jorge entendia, mas não é advogado também. Não era rabo lá. Entendia demais o cara, né, de anistia. Aí disse que ele tá ceguinho, né? Tá cego. Ficou cego. Né? Aí, pô, e tal, mas também eu fiz a pergunta, não era advogado. Aí, olha só essa. Aí os caras tinham uma... Se não for para entrar, é melhor não falar, não. Não, essa daí pode Do falar. que vai entrar. Hã? Mas nada grave não tem nada grave não. Aqui não corta nada não, mas você não falou nada grave. Não, mas então deixa, sabe por quê? Porque isso aí é Tá coisa bom. que eu vou... Admiro, o Mas tempo está encerrado. Corta aí, encerra aí que eu vou terminar esse papinho Tá, pra vocês verem. então, Encerra quer aí. falar mais alguma coisa? Não, sobre né? isso, Então não. vamos encerrar e você fala extrajudicialmente. Eu agradeço esse depoimento que eu fiz aqui à UNA para ficar para a prosperidade, entendeu? Uma iniciativa muito boa, volto a dizer, do nosso presidente Vanderlei, né? E conclamo aos colegas que não são sócios da UNA, que procurem a UNA, poxa, torne-se sócio. Bota na cabeça que a anistia é uma briga, continua, e a gente está na briga. Tá entendendo? Não é só receber a sua mensalidade, o seu precatório, etc., e fugir, não. Sejam os colegas mesmo. Seja um guerreiro, lutador. Lutadores. Tá ok, muito obrigado, viu?